Não há maneira honrosa de matar, nem maneira gentil de destruir. Não há nada de bom na guerra, exceto o final dela. 3 meses atrás, o presidente Biden proclamou que as tropas americanas deixariam o Afeganistão. Agora, a separação incondicional está quase completa. A saída da base aérea de Bagram, que fica a 1 hora de carro de Cabul, marca o fim de uma das guerras eternas da América. Para os afegãos, no entanto, a narrativa é diferente. O conflito continua forte. Sem o apoio americano, o exército afegão já está cedendo à pressão. Enquanto isso, o Talibã está dominando todo o país, tomando distrito após distrito. Aproximadamente 38 milhões de afegãos são deixados a um destino sombrio, enquanto o governo encara um abismo. É inconfundível. Segurança não é um produto, mas um processo. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A América lutou no Afeganistão por quase 20 anos. Perdeu mais de 2.300 soldados e gastou mais de 2 trilhões de dólares na guerra. Apesar de toda a sua riqueza e poderio militar, Washington não conseguiu derrotar o Talibã. E da mesma forma, não conseguiu criar um Estado afegão forte e autossuficiente. A vida dos afegãos comuns estão agora mais inseguras do que antes. Em 2020, o número de vítimas civis foi quase 30% maior do que em 2001, quando a atividade americana começou. Além disso, a economia afegã não é maior do que há uma década atrás, ou seja, o país está de volta à estaca zero. Agora é certo, a América nunca iria resolver todos os problemas do Afeganistão. Para os legisladores em Washington, continuar a luta no Afeganistão se tornou politicamente prejudicial. Enquanto a decisão inicial de ir para a guerra foi apoiada por quase 90% do público americano, menos de um quarto se opôs ao atual recuo. Sendo uma potência global, significa que a América tem prioridades em locais como a Rússia e a China. O abandono do Afeganistão pelos Estados Unidos prejudicará sua credibilidade ao longo prazo, da mesma forma que o desastre no Vietnã, enquanto rivais como a China e a Rússia perceberam o abandono como um sinal de fraqueza. Aliados americanos em todo o mundo avaliará a decadência do governo afegão como uma medição para o compromisso americano em suas respectivas regiões. Mas, por mais que a decisão possa ferir a credibilidade de Washington, a saída estratégica significa catástrofe para o povo afegão. Ashraf Ghani, o presidente do Afeganistão, vinha negociando um acordo de paz com o Talibã, por meio do qual este último deporia as armas e participaria de um sistema político recém-projetado. Em tese, a presença das tropas americanas pressionarão o Talibã a aceitar uma forma de acordo de compartilhamento de poder. Isso pode parecer um plano terrível, mas considerando os aspectos diários da política de poder afegão, legalizar o Talibã como um partido político era a única forma viável para acabar com décadas de violência. Agora que a janela de negociações se fechou com a saída dos americanos, um novo vácuo de poder está surgindo no Afeganistão. O Talibã está usando suas vitórias em campo de batalha para derrubar o governo de Cabul pela força. A situação no terreno está mudando em um ritmo vertiginoso. As tropas afegãs estão perdendo, enquanto os combatentes do Talibã estão ganhando força. Desde maio de 2021, o Talibã apreendeu dezenas de distritos com o mínimo de luta. Forças afegãs desmoralizadas fugiram em bandos, enquanto as autoridades locais negociaram as rendições contra os insurgentes. Até mesmo no norte do Afeganistão, que é tradicionalmente um enclave firme contra as forças do Talibã. Grandes porções de territórios
foram cedidas e milhares de soldados afegãos fugiram pela fronteira com o Tajiquistão. A confiança do governo de Cabul está se desgastando rapidamente. Agora, parte da razão pela qual o Exército Nacional do Afeganistão está cedendo é devido a seu aparato corrupto. Grande parte de sua força de combate é composta por soldados fantasmas, formados por recrutas para inflar os fundos disponíveis. Agora, para aqueles soldados que existem, não é incomum ficar meses sem pagamento. Além do mais, muitos postos militares afegãos ficaram sem suprimentos básicos, enquanto o apoio aéreo cessou com a saída dos americanos. Em suma, os rápidos avanços do Talibã expuseram o mito da prontidão de combate afegão. Como as coisas estão agora, os insurgentes do Talibã ganharão controle sobre 3/4 do país. Embora muitos dos territórios ocupados pelo Talibã estejam no campo, eles também ganharam controle sobre as passagens essenciais da fronteira com o Irã e o Tajiquistão. Os únicos lugares que ainda resistem ao Talibã são as grandes cidades e o Planalto Central, o último sendo o lar dos Hazara, que são uma minoria étnica de ascendência turco, persa e mongol. O presidente Ghani insiste que as perdas territoriais serão revertidas, mas no ritmo que as coisas estão indo, algumas agências de inteligência americana sugerem que o governo afegão possa entrar em colapso em 6 meses. De qualquer forma, a violência do dia a dia é uma bola de neve. Os afegãos estão lidando com uma ameaça. Sua dor é quase tangível na pele. Muitos estão optando por deixar o país, uma decisão que não é considerada leviana. Cerca de 600 mil afegãos fugiram do país nos últimos 18 meses. Muitos se dirigiram ao Irã e à Turquia. A chegada de caravanas de refugiados reacendeu o discurso sobre o estado dos requerentes de asilo, particularmente na Turquia e possivelmente na Europa no futuro próximo. Para os afegãos, a perspectiva parece cada vez mais desesperadora. O governo de Cabul está trabalhando para mobilizar milícias locais para apoiar o Exército Nacional. Ao fazer isso, daria ao governo algum espaço para respirar e permitiria que ele reagrupasse suas forças. Pois é, tempos de desespero exigem medidas desesperadas. No entanto, na década de 1990, a última vez em que senhores da guerra afegãos e exércitos privados pegaram em armas, a anarquia consumiu o país. As milícias se voltaram umas contra as outras e contra a população, porque foram criadas em linhas étnicas. Senhores da guerra começaram a expurgar oponentes políticos e empresariais, sob a alegação de que eles eram membros do Talibã. Atrocidades em massa foram cometidas no processo, e o caos foi tão terrível que a sociedade afegã nunca se recuperou do choque da década de 1990. O plano para reviver os senhores da guerra poderia trazer de volta mais do mesmo, e assassinatos extrajudiciais só aumentariam. De um prisma internacional, a repercussão é esperada. Enquanto os Estados Unidos podem se dar ao luxo de recuar para milhares de quilômetros de distância, o que não ocorre com potências regionais. O Paquistão está de olho no impulso do Talibã, temendo que o Talibã afegão pudesse voltar ao Paquistão, especialmente em suas regiões habitadas pelo grupo étnico Pachuns. Toda esta preocupação é porque a maior parte dos combatentes do Talibã são Pachuns. A insurgência poderia assumir um programa enreidista que visa a integridade territorial do Paquistão. Enquanto isso, a Rússia tem obrigações de segurança na Ásia Central. Os riscos da violência de origem étnica, o comércio de narcóticos no Afeganistão e a proliferação do extremismo religioso estão levando os russos
a redobrar seus compromissos com a Ásia Central. No Tajiquistão, por exemplo, um adicional de 20 mil soldados estão estacionados ao longo da fronteira com o Afeganistão. Ao mesmo tempo, Pequim teme que essa instabilidade se infiltre na província de Xinjiang, onde a China pode ter detido até 1,5 milhão de pessoas, a maioria de ordem étnica. Agora, embora a maioria dos países da região estejam de acordo para prevenir a instabilidade, não há consenso sobre quais termos. Como tal, cada potência está tentando estabelecer laços bilaterais com as lideranças do Talibã, com o objetivo de assegurar estabilidade de acordo com seus próprios interesses. O vácuo de poder deixado por Washington é enorme, mas nenhuma potência regional deseja enviar tropas ao Afeganistão, a menos que a violência localizada ameace a segurança regional. Se isso significa fazer acordos bilaterais com o Afeganistão dominado pelo Talibã, que assim seja. No entanto, nada disso significa que o colapso do governo afegão ou a desintegração do Afeganistão é certa. Afinal, esta integração implica imprevisibilidade. Bem, o que vai acontecer com o governo afegão é difícil de calcular. O Talibã carece de armamento pesado, necessário para assaltos generalizados. Por isso, pode preferir cercar o campo para pressionar as áreas urbanas. Será um jogo de espera até o governo ceder, pois o tempo trabalha contra ele. Cabul vai querer remendar uma nova resposta internacional, que consiste em jogadores como Paquistão, Turquia, Irã, Índia, Catar, China e Rússia, mas nenhum o fará. Existem muitos precedentes que deram terrivelmente errado. Por sua própria natureza, o Afeganistão é como uma mala sem alça. É preciosa demais para doar e desajeitada demais para carregar. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.